Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a verdadeira natureza do Evangelho, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o Sermão do Monte. Irmãos, muito me admira pastores, líderes, se perguntarem se o Sermão do Monte se aplica à igreja, se o Sermão do Monte foi feito para a igreja. Irmãos, é claro que foi feito para a igreja. Se você tem dúvida quanto a isso, assista os nossos estudos anteriores. Palavras de Jesus. Sabe, o Senhor Jesus irá nos dizer: se a sua justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. É claro que o Sermão do Monte, os chamados de Jesus que estão no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, são para a igreja. É claro que nós precisamos atentar para quem estava falando essas palavras. Por que estava falando essas palavras? Não é? Vamos dar continuidade hoje, capítulo 5, verso 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disto vem do maligno. Aqui está falando, irmãos, sobre os nossos votos com Deus, sobre as ordenanças de Deus para nós. Nós devemos cumpri-las sem que hajam desculpas, de modo que tenhamos que dizer para Deus: Deus, eu prometo, eu juro para o Senhor que agora eu vou fazer. Quando existe a necessidade de jurarmos, já caracteriza que o nosso falar não tem valor. Então o Senhor Jesus deixa claro que não é para que nós estejamos jurando diante de Deus ou diante dos homens, mas que as nossas palavras sejam sim, sim e não, não. Sabendo que qualquer tipo de desculpa, qualquer tipo de dissimulação vem do diabo. Essa justiça não é muito mais elevada do que a dos fariseus, que a dos escribas? Ouviste que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Verso 39. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E, ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Esse texto, assim como os outros, nos coloca em uma necessidade de Deus enorme. Porque só através do Espírito Santo, só através do trabalhar do Senhor, que isso pode acontecer nas nossas vidas. Do contrário, nós seremos cheios de justiça própria, nós seremos implacáveis, nós seremos sem misericórdia. Observemos. Aqui está falando sobre vingança. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. Você sabe que a pessoa é perversa. Você sabe que ela está agindo mal. Ainda assim, você não deve
resistir a essa pessoa. Você deve, como a palavra de Deus irá nos dizer em outro lugar, você deve entregar a vingança ao Senhor. Ele é o vingador, Ele sabe vingar. Quanto a nós, precisamos estar debaixo das mãos do Senhor, coerente com o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que Jesus fez? Jesus não ficou inteiramente entregue ao Senhor, Deus Pai? Jesus deixa claro que existiam centenas e centenas de anjos, legiões de anjos que poderiam o proteger, que poderiam vingar, que poderiam resistir àquilo que os seres humanos e o diabo estavam fazendo contra ele. Mas o que ele decide? Se entregar. Então, irmãos, não tem como. É desse jeito que nós devemos viver. É desse jeito que nós manifestaremos o caráter do nosso Senhor. Esse tipo de texto, esse tipo de conversa se perdeu nos dias de hoje, irmãos. Por quê? Nós estamos sendo ensinados aquilo que foi dito aos antigos. Você não é cauda, você é cabeça. Se alguém pisou no seu pé, Deus vai estabelecer que você pise no pescoço dele. Isso está sendo ensinado nos dias de hoje. É claro que isso não manifesta a natureza do Evangelho, a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Estamos falando sobre a verdadeira natureza do Evangelho. Até o século IV, irmãos, nós podemos ter a certeza, a clareza, que a igreja viveu desse modo. A igreja era perseguida, a igreja fugia, a igreja demonstrava amor, a igreja dava a outra face. A partir do momento que Constantino funde a igreja com o Estado, a igreja começa a se tornar poderosa e deixa de ser perseguida e se torna perseguidora. E até os dias de hoje estamos vivendo assim. Nós queremos ter um Estado cristão. Nós queremos ter um Estado cristão policialesco, onde a gente expulse as pessoas de outras religiões, onde a gente massacre, onde a gente estabeleça a nossa vontade pela força. Aqui está falando, irmãos, o Senhor Jesus não estabeleceu e não estabelece a sua vontade pela força em nós, mas com correntes de amor. Preste atenção. Mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Aqui, irmãos, está falando não somente de ferir no sentido de uma briga. Porque se eu bater em alguém com a minha mão direita, assim, dando um tapa assim, ou dando um soco assim, eu acertarei o seu lado esquerdo, não é isso? Se eu ferir a sua face direita, eu estou batendo com as costas da mão, eu estou batendo assim. É um modo de afronta, é um modo onde você não estava, onde pelo menos você não estava esperando. Então, irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos. E, irmãos, confiemos, o Senhor tem vida e vida abundância para nós, mas segundo as palavras de Jesus, não como o mundo dá. Não como o mundo dá. Não é do mesmo jeito, não é na mesma moeda, como nós estamos vendo aqui, palavra de Jesus. São as palavras do nosso Senhor. Volta-lhe também a outra, verso 40. E qualquer que demandar contigo e te tirar a túnica, qualquer que entrar na justiça, qualquer que tiver uma demanda com você e conseguir tirar a túnica, dele também a capa. Não se apegue às coisas materiais que te cercam, que te protegem, que te guardam, que te aquecem. Não se apegue nisso diante de uma demanda, mas manifeste o caráter de Cristo, entregando a capa, entregando a túnica. Isso aqui, na época, tinha uma função de proteção, de aquecer. Em longas viagens, essa capa protegia do calor do deserto, da areia. Então não está falando de coisa pouca, irmãos,
Mas nós estamos tão voltados a coisas tão pequenas. E temos a capacidade, estamos sendo ensinados a brigarmos por tão pouco. Verso 41. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Aqui fala, irmãos, do soldado romano que poderia a qualquer momento chegar diante de um pai de família, uma pessoa qualquer e falar, olha, eu exijo que você carregue essas coisas que eu estou aqui na mão, comigo 1 milha aqui, vamos embora. Então você não carrega só 1 milha, você carrega 2 milhas. É isso que está sendo dito aqui. Se alguém te obriga, se alguém te coloca a fazer um serviço, uma coisa que você não quer fazer, em função da sua consciência, da sua necessidade de manifestar o caráter de Cristo, você irá docemente, ainda que contrariando a sua própria vontade, caminhar 2 vezes mais com essa pessoa do que ela gostaria de te obrigar. Pequeno exemplo. Talvez você esteja dentro de um casamento e os pastores, as pessoas à sua volta estão dizendo, larga isso, larga esse casamento, porque o seu marido está te obrigando a conviver com ele com camiseta de futebol, está te obrigando a conviver com ele bebendo os finais de semana. Então, larga isso. O que você deveria fazer? O que devemos fazer? Andar 2 milhas. Eu me lembro uma vez que eu deixei uma pessoa meio um pouco chocada, assim. Ela era o meu patrão, estava acima de mim, e me mandou comprar um cigarro e acender o cigarro. E eu fui lá, comprei o cigarro, acendi o cigarro e vim. Era um dia que estava ventando bastante, tinha uma certa distância, eu vim protegendo o cigarro, assim com a mão. E aí quando ele me viu, ele sorriu, né, e falou, ei, Acácio, mas você, hein, você achou que o cigarro ia apagar no caminho? Eu falei, não, é porque eu estou vendo que está ventando e o vento está forte, então o cigarro vai, quando eu chegasse aqui já estaria pela metade. Entende mais ou menos o que eu estou dizendo? Ele sabe, é claro que ele estava me obrigando, ele sabe que não é do meu feitio, ele sabe que não é da minha concordância que ele esteja fumando. Não é? Mas, ainda assim, eu fiz o melhor que eu pude para que ele pudesse ter lá a sua experiência. E isso deixou ele pensativo. Porque eu manifestei um caráter parecido com o que de Cristo aqui. Verso 42. Dá a quem te pede. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Irmãos, se o seu amigo, se o teu inimigo te pede, dê. Você tem condição de fazer? Faça. Irmãos, foi o que Jesus fez o tempo inteiro. Irmãos, e é desse jeito que nós manifestamos o caráter de Cristo. Nós, enquanto inimigos de Deus, Deus deu o seu Filho, mesmo que nós não estávamos pedindo, mesmo que nós tenhamos feito, mesmo Deus sabendo o que nós faríamos, o que fizemos, amaríamos mais as trevas do que a luz, ainda assim Ele deu. Percebe? É o caráter de Deus, é o caráter de Cristo e é o caráter que nós precisamos demonstrar. Se nós conseguirmos demonstrar esse caráter, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Jesus será glorificado. Porque não tem jeito, nós seremos um. Nós seremos um. E esse, segundo as palavras de Cristo, segundo as palavras do Evangelho, é o único sinal que os homens aceitariam de que Jesus verdadeiramente é Filho de Deus. Esse é o único sinal. Não é milagre, porque milagre o diabo também faz. Não são sinais, porque o diabo também é cheio de sinais. Mas ser um em amor, aplicar isso aqui nos nossos relacionamentos, aí sim, todo homem creria que Jesus Cristo, de fato, é Filho de Deus e veio de Deus. Irmãos, isso é muito caro, muito sério.
Não devemos dar as costas àquele que precisa de nós de alguma maneira. Continuando aqui. 43. E já colado nesse texto já vem para que nós amemos ao próximo. Amar como a Bíblia nos manda amar. Palavras de Jesus. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a regra normal do mundo. Que galardão tem nisso, irmãos? Odiar o inimigo, seu inimigo, se é que podemos chamar assim, seu inimigo político, aquele irmão de sangue seu que é o seu inimigo, se é que podemos dizer dessa maneira, não é? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Para que isso? Para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Quando fala de filho, irmãos, está falando da mesma natureza. Se eu quero me tornar filho de Deus, irmãos, é necessário que eu ame o próximo, que eu ame o meu inimigo. E assim eu serei enxertado na natureza de Deus, e essa natureza de Deus irá ser infundida no meu espírito e irá haver uma certa retroalimentação. Quanto mais filho de Deus eu me torno, mais eu consigo amar o meu inimigo, mais eu consigo enxergá-lo, mais eu consigo entendê-lo, mais eu consigo vê-lo, mais eu consigo ser misericordioso para com ele. É desse jeito. Agora, irmãos, a igreja hoje ela está falida e quebrada na coisa mais elementar. Irmãos brigados, irmãos de mãos dadas por cima do muro. Por cima do muro como? Watchman Nee dizia isso. Não tem unidade verdadeiramente. Vou pegar esse caderninho aqui. Esse. Tem um muro aqui. E aqui está um irmão da congregação. E aqui está o outro. Aí eles dão os dedinhos aqui em cima, assim, ó. E falam assim: nós estamos em plena unidade. Encostando a mãozinha aqui em cima. Mas aqui embaixo, todo o cerne do ser não tem unidade nenhuma. Não tem verdade, não tem respeito, não tem amor. É isso que nós estamos vivendo. Pastores totalmente divididos. Pastores sectários, pastores absolutamente dominadores do rebanho. Não pode nem visitar uma outra congregação, não pode ter amigos, não pode ir no cinema, não pode ouvir uma música diferente, não pode. Porque tem que prender a pessoa a ele. Para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol. Olha o que Deus faz e que nós devemos ser filhos de Deus. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vira a chuva sobre justos e injustos. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Qual é o sentido disso, irmãos? Amar o que vos amam. Não é? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos. Portanto, sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celeste o é. Irmãos, nós devemos buscar isso aqui com toda a força do nosso ser. É claro, irmãos, que se o inimigo está à sua porta, medita nisso, você deve se proteger do inimigo. Você deve proteger os seus filhos, você deve proteger aqueles que são seus, as ovelhas que Deus te confiou. Você deve proteger, mas você não pode odiar o seu inimigo. E o que eu mais vejo são pessoas
odientas, pessoas que odeiam, pessoas que têm repulsa severa dos próprios irmãos, vou falar de sangue, dos próprios filhos, dos próprios pais, dentro da congregação, dentro da igreja. Ministros de louvor, eu conheço, irmãos, ministros de louvor fazendo propaganda de família, fazendo propaganda de tudo, e é tudo mentira. Mentira, mentira. Porque essas pessoas odeiam, elas repulsam, elas mantêm longe, elas são profundas, alienadas pelo pecado da ira. Elas odeiam, mantêm distante. Irmãos, ainda que seja o seu inimigo, se proteja dele. Você tem que se proteger? Se proteja. Mas quando você perceber que o seu coração está se tornando um poço de ódio, ore ao Senhor, se livre disso e passe a orar e a amar os seus inimigos. Tire um tempo para orar pelos seus inimigos. O que eu mais vejo, irmãos, assim, e eu acho tão pequeno isso, são os inimigos políticos. Irmãos, tire um tempo para orar pelos seus inimigos políticos. Desde dentro da sua casa, até as instâncias maiores, STF, presidência. Eu vou orar por aquele ministro do STF? Nunca! Saiba, o ódio já adentrou o seu coração. Você precisa, assim como Cristo fez, assim como Cristo e Deus fazem, você precisa orar para que esse ministro do STF se arrependa. Nós precisamos orar para que esse presidente, para que esse vereador, para que esse deputado, que ele se arrependa, que ele se volte ao Senhor. Para terminarmos, guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Irmãos, em época de Instagram, em época de redes sociais, isso tem sido tão demonstrado. Vamos lá. O que é justo, familiarmente falando? Eu sou marido de uma esposa. Essa esposa começa a passar mal. O que é o justo? O que é o correto? O correto é que eu pegue a minha esposa lindinha e leve, tome todos os cuidados necessários, se necessário leve ao hospital, não é? Isso é o justo. Essa é a maneira que eu exerço o que é justo. Eu pego isso e tiro uma foto. Olha, minha esposa está passando mal, eu vou levá-la no hospital agora. Deseje sorte, ore por mim, Jesus abençoe eu. Aí coloca lá nos stories, coloca lá no YouTube, coloca em todo canto. Olha, estou aqui, olha, eu estou orando. Aí tinha uma foto minha de joelhos, do lado da cama que a minha esposa está. Irmãos, o que eu estou fazendo? O pastor, ele precisa ajudar as ovelhas. Existe uma necessidade ali, física, espiritual, enfim. O que o pastor faz? Gostaria de chamar a irmã aqui. Irmãos, olha só, eu vou pegar aqui do dízimo de hoje, eu vou pegar R$100 e vou doar para a irmã aqui, porque a irmã está precisando de comprar um botijão de gás. Entende, irmãos? É assim que a Bíblia manda fazer. O que ele está fazendo é certo? O que ele está fazendo é o justo? É o que deve ser feito? Sim. Mas de que maneira? De modo a aparecer para as pessoas? Não. Então está errado. Então essa pessoa não terá esse galardão diante do Senhor. É desse jeito. Mas o que nós estamos sendo ensinados a fazer? Quando eu estou de joelhos orando, tem a mídia da igreja que tira uma foto minha e coloca escrito em cima, em comunhão com o Pai. Em comunhão com o Pai. Sabe, irmãos, verdadeira natureza do Evangelho, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui. Esses textos que estão aqui são para nós
e avaliemos quem disse esses textos. Não confundamos Jesus pantocreito com Jesus humilhado. Não faça essa fusão porque vai dar tudo errado. Jesus todo-poderoso e Jesus humilhado. Não faça fusão. Tudo que nós temos no Evangelho, tudo que nós temos de palavra de Cristo, escrita para nós, são palavras do Cristo humilhado. Pense nisso. Muito obrigado por assistir. Envie esse vídeo a outras pessoas. E até domingo. Em nome de Jesus. Valeu.